Então, galerinha aí do 9º ano, vamos continuar com a questão da Europa dividida, né? Nós vimos aí no primeiro momento a Europa em si, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o contexto da Europa na Guerra Fria, e trabalhamos aí com os principais países que aderiram ao capitalismo no período aí chamado Guerra Fria, tá? Hoje nós vamos trabalhar novamente, né, continuar com o capítulo 4 e com a questão da Europa dividida, porém a gente vai frisar essa questão da Europa no lado socialista, que é o lado, que é o lado oriental, né, chamado leste europeu, certo? O que é que nós temos aí, né? Europa oriental é a Europa socialista. Nós podemos perceber que existe, no caso aqui, a Rússia, né? Vai existir aí alguns países atuais, países esses que, se a gente pegar um mapa do ano de 1990, não vai ser constituído. Como é essa questão aqui da República Tcheca, a Eslováquia, que era um só país. A região Balcã, aqui, ó, que era a Iugoslávia, hoje praticamente são 6 países. Então, esse lado europeu, todo esse lado aqui, né, europeu, asiático, ele teve uma grande transformação no seu espaço geográfico. Houve uma modificação dos territórios e houve uma tanto junção de países como também uma sobreposição dos países, além do surgimento de vários outros países, tá? Então vamos iniciar aqui nossa discussão, né? Constituída de países que durante a Guerra Fria fizeram parte do bloco socialista, né? Essa região aqui era uma região totalmente constituída de bloco socialista, lembrando que ao bloco socialista que dividia o mundo em socialismo e capitalismo, ele só foi até na época de 1991, que foi quando começa a desestabilização da União Soviética, e desestabilização essa que vem seguida de 89, né, com a quebra do Muro de Berlim, lá na Alemanha, chega essa unificação alemã, formando apenas uma Alemanha. Nessa unificação aí, toda a União Soviética ela vai estar instabilizada, vai ter essa quebra de acordos aí entre os líderes da União Europeia e com isso aí começa uma aderência e uma saída desse bloco socialista, tá? Lembrando também que toda a União Europeia, toda a União Soviética era comandada por governos totalitários. E o que são governos totalitários? São governos que impõem as suas regras sem ter uma intervenção da mídia, sem ter uma intervenção aí da população. Esses governos aí, eles mandam e comandam, reprimindo as pessoas, reprimindo também as suas opiniões. São governos ditatoriais, tá? E a priorização era dada ao atendimento das necessidades elementares da população, como educação, saúde, lazer, esporte e cultura. A União Soviética, ela tinha como principal foco o melhoramento das condições sociais da população, ou seja, a população da União Soviética não é tão miserável como na América Latina devido a esses investimentos que foram feitos naquela região. Mas, lembrando que esse lado europeu, que é chamado o lado leste europeu, ele sim é mais pobre do que o lado ocidental, até porque ele tem um atraso econômico devido ao pouco investimento nas indústrias e em tecnologia, tá? Mas com relação à educação, saúde e lazer, eles são praticamente igualitários. Atualmente, todos os países do leste europeu são capitalistas. Com o fim da União Soviética, né, com a quebra da União Soviética em 1991, esse lado que era o lado socialista, ele começa a se fragmentar e vários países começam a aderir ao capitalismo, já que o capitalismo ele vai ter aí mais oportunidade de você conseguir transformar a sua área em uma região atrativa e uma região desenvolvida. Então, os países como a Rússia vai aderir ao capitalismo, as Balcãs, né, também aderem ao capitalismo, as repúblicas bálticas aderem ao capitalismo, todas elas atualmente que eram antes socialistas, agora vão aderir ao capitalismo, tá? Quem são elas, né? Existem as ex-repúblicas socialistas soviéticas, lembrando que essas ex-repúblicas,
eram as chamadas 15 repúblicas que formavam o bloco socialista. Quem? As nações bálticas, que são os três, a Letônia, a Lituânia e a Letônia, Belarus, Ucrânia, Armênia, Azerbaijão, Geórgia e Moldóvia. Essas 14 repúblicas estavam em volta da Rússia, que era o centro do poder da União Soviética. Então, esses países aqui eram as ex-repúblicas socialistas soviéticas que faziam parte aí do bloco soviético comandado pela Rússia. Mas também existiam países que não estavam em territórios ou não faziam ligação territorial com a Rússia, porém eram países aí denominados países socialistas. Quem eram eles? Né? A ex-Tchecoslováquia, que não existe mais, né? A ex-Iugoslávia também não existe mais, porém ainda existe a Polônia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária e a Albânia, né? Mas por que não existe mais Tchecoslováquia? E por que não existe mais Iugoslávia? O que levou a essa disseminação, né? O que levou a essa eliminação dessas regiões aí não existirem mais, essa eliminação dessas regiões? Que na verdade não foram a eliminação, e sim uma mudança de conjuntura, uma mudança aí de estrutura, tá? Vamos lá então falar um pouco sobre a Ucrânia, né? O que é que nós temos aí? Ucrânia, é bom destacar na Ucrânia, tá? A Ucrânia, enquanto o período de 1945 até o período de 1991, que é o período que marca a Guerra Fria, ela era chamada de celeiro da União Soviética. Por que celeiro? Porque na Ucrânia era desenvolvido grandes quantidades de produtos agrícolas que serviam de abastecimento para vários países da União Soviética, ou seja, a Ucrânia era um dos países mais desenvolvidos com relação aos produtos agropecuários e era vendidos, né, de certa forma, para os países da União Soviética, ok? Na Ucrânia também, em 1986, houve uma das grandes catástrofes ambientais naquela região, que foi o acidente de Chernobyl, lá naquela região da Ucrânia, certo? Esse acidente aí levou à morte de grandes quantidades de pessoas, além de contaminar todo o solo daquela região. Praticamente Chernobyl ainda hoje é uma região esquecida, é uma região de entrada proibida por ter grandes quantidades de radiação, grandes quantidades de urânio espalhada nas suas superfícies. Entre a Ucrânia e a Rússia, atualmente existe uma grande crise, tanto política e uma crise também diplomática. Por quê? Porque eles lutam pela Península da Crimeia. A Península da Crimeia é uma região que fica entre a Rússia e entre a Ucrânia. Mas por que existe essa briga desses dois países? Porque a Península da Crimeia é uma região que possui uma grande quantidade de combustíveis fósseis. E o que são combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis, como a gente já viu, são petróleo, carvão mineral e gás natural, que é atualmente um dos materiais mais caros do planeta e mais consumidos também. A Rússia, ela detém aquela região, porém aquela região não pertence de fato a ela, pertence à Ucrânia. Mas a Rússia tem aí a UE que briga junto com a Ucrânia para tomar de conta daquela região, tá? E a União Europeia, né, ou seja, os países que fazem parte da União Europeia, dependem exclusivamente tanto da Rússia como da Ucrânia para terem aí os seus invernos aquecidos, já que a maior parte do gás natural que está na Europa, vem praticamente da Rússia. E qualquer crise diplomática que estiver entre a Rússia e a União Europeia, a Rússia corta esse abastecimento, corta esse fornecimento, causando aí uma grave crise energética naquela região, certo? Lembrando também que na Crimeia existe, né, a Península da Crimeia, existe uma grande quantidade de população que se declara russa. Então, a população da Crimeia, ela quer e exige aí que a sua anexação continue sendo da Rússia. E a Crimeia, né, e a Ucrânia, aliás, quer por si a Crimeia. E fica aquela briga, aquela discussão entre Rússia e Ucrânia pela Crimeia. Lembrando que a população apoia a Rússia, tá? A própria população da Crimeia apoia a Rússia. Aqui, né, a região de Kiev, lá na Ucrânia, que é a capital da Ucrânia, Kiev. Nunca fui, mas um dia eu vou. Temos a chamada ex-Tchecoslováquia, né?
Então, a Tchecoslováquia era um país que surge aí logo após a quebra do Império Austro-Húngaro, lá na Primeira Guerra Mundial, né? Quebra o Império Austro-Húngaro aí e a Tchecoslováquia vai surgir. Porém, ela surge com duas etnias diferenciadas, os eslavos e os tchecos, formando uma só região. A gente sabe que etnias diferentes em um só território não dá certo. Por quê? Porque vai gerar conflito territorial. Vamos falar então sobre a ex-Tchecoslováquia e saber como é que ficou hoje essa região. Ela foi um estado, ou seja, foi um país que existiu na região central da Europa de 1918, quando inicia o fim da Primeira Guerra Mundial e a fragmentação do Império Austro-Húngaro, até 1992, quando ela se fragmenta em duas. Criada após a Primeira Guerra Mundial, do episódio antigo do Império Austro-Húngaro, como já foi falado, né? A sua composição era de tchecos, eslavos e outras minorias. Em 1990, tchecos e eslavos promoveram o desmembramento do país e em 1993 surge a República Tcheca e a região da Eslováquia. Ou seja, em um acordo feito entre os tchecos e entre os eslováquios, eles decidiram então dividir a Tchecoslováquia em duas regiões, ou seja, em dois países, com um aval da ONU, né? Então nós temos atualmente no mapa mundi a região da Europa marcado com República Tcheca e Eslováquia. Temos agora dois países que se fragmentaram, né? Que é obra aí da fragmentação. E também nós temos a chamada ex-Iugoslávia, que hoje não existe mais, né? Ficava exclusivamente entre a Itália e o Mar Adriático, que é essa região Balcã, também conhecida como região Balcã, tá? A Iugoslávia era composta aí por 6 regiões de etnias totalmente diferenciadas e, como já foi falado, etnias diferentes em um mesmo local, comandada pelo mesmo chefe de Estado, não dá certo e começa então uma grande divergência de poderes, uma grande divergência aí de acordos e de opiniões, né? Esse país, que era a ex-Iugoslávia, é um país organizado com a federação de 6 repúblicas, ou seja, era um país que era em si 6 repúblicas que faziam aí a sua conjuntura. O líder desse país aí, né, era Josip Broz Tito. Conseguiu conduzir a política do país com um certo distanciamento dos soviéticos. Eles não tinham tanto contato aí com os soviéticos, já que eles queriam uma certa independência do setor aí, socialista. Após a morte de Tito, em 1980, o colapso da ex-União Soviética e as declarações de dependência da Eslovênia e da Croácia, em 1991, ou seja, Tito vai morrer em 1980 e a União Soviética ela começa a se enfraquejar, né? Começa a se instabilizar. Nessa instabilização aí, a região da Eslovênia e da Croácia, elas pedem e se declaram independentes da União Soviética e se declaram independentes também da Iugoslávia, passando a ser países considerados pela ONU. Porém, né, a Iugoslávia começa a ter uma série de conflitos aí que vão desgastar aquela região, fazendo com que também culminam outros tipos de conflitos esses aí sejam desenvolvidos principalmente naquela região lá da Iugoslávia, tá? No mesmo ano, ou seja, em 1993 também, a Macedônia ela vai ser autodeclarada independente, né? Vem aí mais um país se autodeclarando independente. Temos também um conflito bélico que durou 3 anos aí, que foi o conflito entre a Bósnia e Herzegovina e a Macedônia, que agora é líder daquela região, que posteriormente a Bósnia passa a ser um país independente, né? Montenegro ainda está brigando com a ONU para se tornar um país independente. Em 2008 ele se autodeclarou independente, mas a ONU não deu esse aval de independência, certo? Kosovo aí, aliás, Montenegro ela ficou independente em 2008, né? É Kosovo. Kosovo é uma região que se autodeclara independente, mas ela não é independente ainda, não teve esse aval da ONU. Certo?
E nós seguimos aí com as atividades, né, no final do capítulo, que vai falar aí sobre todo esse contexto da Guerra Fria, né? Vai falar aí todo esse contexto do desenvolvimento do final e do início aí da Guerra Fria, pegando aí novos países, velhos países, essa grande transformação. Vocês têm a atividade aí, né, do final do capítulo, que é a página 67, a parte da página 17, e também temos as atividades suplementares, ok? Qualquer coisa a gente vai entrar no chat aí, vamos tirar algumas dúvidas para a gente iniciar aí o próximo capítulo na próxima aula. Valeu? Até mais!